capítulo 5, versículo 23, ou acessar aí também no seu celular. Você pode permanecer com a Bíblia aberta, porque vou fazer citação de vários outros textos bíblicos. Você pode estar acompanhando aí a leitura desses textos. Quem está com dificuldade de estar primeiro e segundo, já está ali, né? Já está, mas se quiser localizar, fica antes de 2 Tessalonicenses, tá bom? Ajudou? Eu vou ler na minha tradução, diz assim: mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra lida. Nós pedimos que através dela o Senhor fale aos nossos corações nesse momento, a nossa alma, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus, na palavra de Deus, nos mostra que 3 coisas que precisam ser preservadas, conservadas, até a volta do Senhor Jesus: o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Eu sou dessa teologia que a gente chama de tricotomia. Alguns acreditam na dicotomia. O que é isso? Só corpo e alma. E a alma tem uma subdivisão entre alma e espírito. Mas no final das contas, é a mesma coisa, no sentido de que o ser humano ele é composto de corpo, de alma e de espírito. E o que é isso? O que é o espírito? O espírito é a parte imaterial, invisível, aquilo que a gente não vê, mas que está em nós, faz parte de nós, e que nos leva a comunicar com o mundo espiritual. Jesus mesmo disse que ao Pai importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Lá em Apocalipse capítulo 1, verso 10, narra um momento em que João, ele diz: eu fui arrebatado no espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como uma trombeta. E aí ele vai relatar a visão apocalíptica. Ou seja, não foi o corpo de João que foi lá ver as maravilhas do céu, mas em espírito ele teve um vislumbre do que é os céus, do que nos aguarda, de tudo que foi revelado de Deus para nós. É com o nosso espírito que nós nos comunicamos com Deus e ouvimos a voz de Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A outra parte nossa que é o nosso corpo. O corpo é isso que nós estamos vendo aí, olha para o lado. Essa pessoa bonita aí. É o visível. É o palpável. Então, no corpo a gente nem precisa dizer muita coisa. Nós vamos citar um texto bíblico lá em Gênesis 27, que diz que criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Então Deus fez, deu 2 tipos de corpos, né? Homem, corpo masculino, e corpo feminino. As mulheres Deus fez com beleza, e os homens a gente desprovido da beleza, mas a gente tem outros atributos lá, né? Que a gente ajuda a mulher a abrir, né, as plantas, as coisas. A gente tem os nossos atributos lá, a gente troca lâmpada, essas coisas. Mas Deus nos fez, cada um com essa característica específica que nos deu no nosso corpo. E Deus nos deu também uma alma. E é sobre a alma exatamente o que nós queremos falar nesta noite. Embora não dá para a gente separar as partes, a gente estuda essas 3 partes, mas o ser humano ele é uma unidade. Ele é composto de forma que o que acontece no corpo afeta a alma, o que acontece na alma afeta o espírito e vice-versa. A alma também é a nossa parte imaterial e ela é a fonte dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, da nossa vontade. Então, quer ver quando acontece uma coisa na sua alma, você fica triste, o seu corpo fica alegre, não é assim? O seu semblante também muda. Então, aquilo que acontece na nossa alma
afeta o nosso corpo. Se você também se alimenta mal, e aí você começa a ficar por causa da sua má alimentação, falta de exercício, você fica meio molento, isso afeta a sua alma, porque você fica lá, aquela pessoa desanimada, triste. Para fazer, às vezes, algum exercício para dar alguma adrenalina para você se animar. Até o nosso espírito é prejudicado, às vezes, pela falta de cuidado do nosso corpo. Por isso que o texto vai dizer, não que só o nosso espírito, ou que só a nossa alma, ou que só o nosso corpo precisa ser bem preservado, mas corpo, alma e espírito precisam ser bem preservados até a volta do Senhor Jesus. Ou seja, nós não devemos tratar com um maior zelo uma parte nossa e com menor zelo outro. Tem pessoas que se dedicam tanto no cuidado físico, estão lá nas academias, têm uma saúde física exemplar, mas não tem nenhuma comunhão com Deus, não tem nenhum relacionamento com Deus, estão perdidas. Quando eles voltar, o corpo esbelto, atlético, vai ser jogado em terra, está perdido. Então está dedicando tanto uma área, eu não estou nada contra a academia, tá certo? Tem que cuidar do corpo dele, mas esquece de outro. Às vezes a gente também dedica tanto ao espírito, então a pessoa que é tão espiritual, que ela se desleixa do seu corpo, perde até o casamento, fala para o inimigo que destruiu o casamento, mas é porque a pessoa ela já se descuidou, nem cuida mais da higiene pessoal, porque ela pensa agora que é só o céu quando Jesus voltar, essa vida aqui não tem nada mais. Não é assim. Então, corpo, alma e espírito precisam ser plenamente conservados até a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos nos cuidar de forma integral. Hoje eu quero conversar com os irmãos, eu coloquei no meu coração, falar sobre a alma. Porque nós vivemos um tempo em que o ser humano anda muito aflito. É um tempo de muitas ansiedades, síndromes, depressões. As ansiedades, elas estão presentes em todas as síndromes. A alma do ser humano está dilacerada. As pessoas estão assim com os dedos à flor da pele, a cansaço. Tantas pessoas com a alma cansada, com a alma desfalecida. E Deus quer nos falar nessa noite sobre o cuidado da nossa alma. Não dá tempo da gente falar aqui sobre o corpo, alma e espírito. E na verdade não dá tempo da gente falar aqui hoje, nem sequer tudo que poderíamos falar sobre a alma, que é algo muito profundo. Mas queremos dar algumas pinceladas e alguns textos bíblicos que a Bíblia nos dá um direcionamento sobre o conservar da nossa alma, caso a alma do ser humano. Mas eu quero fazer uma diferenciação com os irmãos sobre a nossa alma e sobre os animais. O homem, a Bíblia diz que ele foi feito alma vivente. Lá em Gênesis capítulo 2, 7, diz assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Já sobre os animais, lá em Gênesis 1, 21, 24, diz assim: e Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Deus abençoou, dizendo: multiplicai, multiplicai, enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi à tarde, amanhã, o dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. Termo aqui bíblico, tanto do ser humano quanto do animal, é a alma vivente, na tradução literal do hebraico, significa garganta aberta, que significa o ser que respira. Por isso que o salmista vai dizer: todo ser que respira, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. E vai dizer também que as aves louvam ao Senhor, os animais do campo louvam ao Senhor.
Você já acordou assim perto de uma árvore e os passarinhos cantando e louvando o Senhor, e vai dizer para nós, seres humanos, que nós também devemos louvar ao Senhor. Qual a diferença então dos animais para o ser humano? A diferença é que o homem, ele foi feito, quando eu digo homem, aqui estou falando homem e mulher, o ser humano, foi feito à imagem e semelhança de Deus, e Deus lhe deu o seu Espírito. A Bíblia fala que o Espírito de Deus se comunica com o nosso Espírito. Os animais não têm o Espírito de Deus em seu ser, em sua alma, mas eles têm como nós a alma. A gente na nossa alma não tem sentimentos, pensamentos, desejos. A alma de cada animal é diferente. O gado, uma coisa da galinha, cada um nasce com o seu instinto. Mas você vê, por exemplo, um animal que tem um cachorrinho em casa, como muitas vezes ele fica triste, ou como muitas vezes ele fica alegre. Reparou isso? Geralmente os animais que não cachorros são muito alegres. Mas se você faz uma coisa, por exemplo, eu e a Lucinha, a gente viajou, ficamos uns dias fora, mas tudo certo que fosse cachorro lá. A ração, a água, ração a mais, água a mais, tudo certinho. Chegamos lá e não tinha comido nem bebido, porque ele ficou esperando a gente. E aquilo cortou o nosso coração, né? Porque na próxima a gente tem que deixar alguém aqui cuidando dele, porque ele não quer a sua ração, ele não quer a sua água, ele quer o seu dono humano. Então o animal ele tem aquele seu sentido. Agora o ser humano, ele tem toda a sua complexidade de alma, por exemplo, o animal não guarda ódio, né? O ser humano guarda ódio, aí você entra, sai da esfera da emoção e vai para os sentimentos dessa maneira. Nossa alma é diferente. E nós temos de Deus o Espírito. Lá em Zacarias capítulo 12, verso 1, diz assim: a palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor o que estende o céu, o que fim da terra, e que forma o Espírito dentro do homem. O Espírito do homem dentro dele. Então é Deus quem dá a cada ser humano criado por ele, o seu Espírito. Lá em Jó 12:10 diz assim: na sua mão está a alma de tudo quanto vive, dos animais, do ser humano, e o espírito de toda a carne humana. Veja que é uma distinção para toda animais ou alma, mas só a respeito do ser humano que fala a respeito do espírito de toda a carne humana. Então há uma diferença. E a gente, como ser humano, a gente precisa cuidar da nossa alma. A gente precisa conservar a nossa alma, para a gente ter aqui na terra a vida que Jesus veio nos dar, que é a vida abundante. Jesus não pagou o preço da morte na cruz do Calvário para a gente viver triste, derrotado, angustiado. Jesus pagou o preço para nos livrar das nossas enfermidades, inclusive da nossa alma, para nos trazer bálsamo, para nos trazer refrigério à nossa alma. E alguns mananciais que existem para a nossa alma. Mananciais são fontes, de águas cristalinas que a nossa alma ela precisa. Esse primeiro dos mananciais que eu quero colocar é a palavra de Deus. Lá em Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O texto está dizendo que a Bíblia é um manancial para a alma, o espírito e o corpo. A divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. Ela faz bem para o nosso espírito, para a nossa alma e para o nosso corpo. Quando nós meditamos na palavra de Deus, todo o nosso ser, o ser humano integral é abençoado. Ele é abençoado fisicamente, emocionalmente, na sua alma e no seu espírito. Então a Bíblia é um manancial integral para a vida do ser humano. Lá em Tiago, capítulo 1, verso 21, diz assim: por isso, rejeitando toda a imundícia
e superioridade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas, a qual pode fazer o quê? Salvar o quê? Não ouvi. Salvar as nossas almas. A palavra de Deus salva as nossas almas. E aqui está falando da salvação dos 3 tempos, que é outra mensagem a gente pode dizer aqui. O Batista de Raiz já conhece bem essa. Eu sou salvo, eu tenho a vida eterna, que eu criei através da palavra de Jesus. Eu estou sendo salvo porque eu estou sendo liberto. A minha alma, a cada dia, vai conhecendo mais e mais de Deus. É aquilo que é mal em mim vai saindo. E eu vou sendo liberto do processo de santificação. E eu serei salvo, onde o meu corpo será glorificado. E plenamente na presença de Deus, eu não terei mais sobre nenhum domínio das trevas. Então, essa salvação desses 3 tempos é operada através da palavra de Deus na nossa vida, a nossa alma, os nossos sentimentos, os nossos desejos, nossos pensamentos, as nossas vontades. Nós podemos ser libertos de tudo aquilo que destrói isso em nós, através da palavra de Deus. Por isso que o diabo não quer que você conheça, que você leia, que você medite, que você ame a palavra de Deus. Ela é inicial para a nossa alma. Lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 9, Moisés, instruído por Deus para falar para o povo: olha, vocês guardem os meus mandamentos, vocês guardem isso na sua alma. Deus vai dizer: tão somente guarda-te a ti mesmo, guarda bem a tua alma, e não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apague o teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber. Isso é o que? A palavra de Deus aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Se você quer ir bem na vida, na sua alma, você deve ter o mandamento de Deus no seu coração, meditar na palavra de Deus. Moisés deu todo o ensino necessário para o Israel. Ele falou: agora guarda a tua alma. Como é que você guarda a tua alma? Obedecendo os mandamentos e ensinando esse mandamento também aos filhos, teus filhos, e aos filhos dos teus filhos, porque essa palavra tem poder para salvar a tua alma, não deixar você se corromper. Na sequência desse texto, Moisés vai orientar o povo e dizer assim: para que você não corrompa a sua alma com as coisas do mundo, com os povos que estão ao redor, que vão oferecer para vocês coisas, idolatria e outras coisas para corromper a alma. Irmãos, só a palavra de Deus, só conhecer a palavra de Deus nos faz forte para a gente não se corromper com as coisas que estão no mundo. Adolescentes, jovens, como que vocês vão se manter firmes diante do mundo, em que nas escolas, na faculdade, vocês vão ouvir tantas coisas que parecem sábias, que parecem certas, mas que na verdade não são. É conhecendo a palavra de Deus. Porque assim como Satanás tentou Jesus no deserto, Jesus respondeu: está escrito. Vocês precisam, nós precisamos estar prontos a responder: está escrito. E não deixar a alma ser corrompida pelas coisas do mundo, por aquele alimento que parece ser alimento, mas é veneno, que parece ser bom, mas é ruim, que é bom ao paladar, mas que faz mal à nossa vida. Então é preciso que a palavra de Deus seja conhecida. Ame a palavra de Deus. Faça um propósito, um projeto de leitura da palavra de Deus. A tia Lucinha, como vocês gostam de chamar, a tia Lucinha, ela já colocou, já há vários anos seguindo o desafio: ler a Bíblia com os filhos. Estamos com o nosso desafio das manhãs de oração, estamos lendo todo o Novo Testamento das manhãs de oração. Tenha o seu devocional diário, onde você tem o seu celular, que você pode ter o devocional para o adolescente, tenha o devocional para o menino, o devocional para a menina, o devocional para o casado, o solteiro, tem para tudo quanto é. Então, desculpa para não meditar na Bíblia. Eu leio e não entendo, tem devocional explicando de tudo. Muito cuidado também, né? Mas você pode escolher bons aplicativos, indo de ônibus para a escola, ou você pode ouvir a palavra de Deus. A palavra entrando no seu coração.
Ela vai preparando você para lidar com aquela situação do patrão que você não sabia que ia acontecer naquele dia, mas Deus já sabia. E ele coloca o versículo no seu coração e quando chegar a situação do lar, Deus te revelar, eu estou preparado. E você não vai ligar com o seu patrão, não vai perder o emprego. Você vai agir pacificamente porque a palavra de Deus vai preparar o seu coração. A Bíblia é o manancial para a nossa alma. O outro manancial é a oração, especialmente acompanhado de jejum. 1 Samuel 1,15. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada, de espírito, nem vinho e nem bebida forte tem bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ana queria ter um filho. Vamos ver essa história. O sacerdote chega para ela, vê ela ali chorando e fala: Senhor, vai para cá. Ela fala: Senhor, não estou autorizada. É porque eu estou muito atribulada. Meu espírito está atribulado, a minha alma está atribulada. Meu espírito está atribulado, eu estou nem crendo mais, eu estou precisando de ajuda. E naquele momento que ela derrama no seu coração de conceito, ela esquece bem a história de Deus dá paz ao coração dela, Deus dá um filho a ela, Deus dá Samuel, o profeta Samuel, que vai substituir aquele sacerdote que ali estava, e Deus abençoa a vida de Ana. Como que ela conseguiu esta paz de espírito? Derramando a sua alma em oração diante do Senhor. Clamor, pedido. Jesus, quando estava no Getsemane, um momento angustiante, no momento que antecedia a sua morte, ele estava ali no estado, sua alma estava num estado de tão profunda ansiedade, de tão profunda angústia, que a Bíblia diz que ele chegou a suar sangue. Como eu falei no início, que o que acontece na nossa alma, no nosso espírito, a fé do corpo, vice-versa, ali Jesus sofreu o seu corpo. Davi também teve situação que ele falou que para mim pecado, não era o caso de Jesus, mas de Davi, que até os ossos dele doíam. Quando ele não confessou o pecado, ele não conseguiu saúde. Então, ele ficou enfermo fisicamente, porque o espírito dele e a alma dele estavam doentes. E Jesus estava aqui num momento muito difícil. Quais momentos difíceis que você já passou na sua vida, de angústia profunda? Jesus entende a sua dor. Jesus sabe as suas dificuldades. Sabe que tem momentos que é difícil para a gente. Mas o exemplo dele para nós, o que ensina a Bíblia é: fala com o Pai. Foi isso que ele fez. E ele falou que estava no seu coração. Ele diz: Pai, se for possível, faça de mim esse caso. Se tem um outro jeito de salvar a humanidade, que não seja eu morrendo por esse povo pecador, é possível, Senhor. Se fosse, eu faço. Mas o Pai falou: não, caminho das solas, o sangue inocente é o seu sangue. E ele se dispôs, e ele foi. Mas Jesus derramou a sua alma em oração. E quando ele olhou ao seu redor, quando ele volta, os discípulos, por 2 vezes ele volta, os discípulos estão dormindo. E ele reclama, né? Fala: vocês não conseguem nem por uma hora vigiar comigo, orar comigo. Dava tanto de vocês nesse momento. Você já falou que os momentos de maiores angústias que a gente passa sozinho? Porque as pessoas ao nosso redor também estão cansadas. Às vezes naquela situação que é de luto, aquela situação que é de enfermidade, você se sente tão cansado, mas você olha para as pessoas que estão ao seu redor, elas estão cansadas também. Eu penso que os discípulos estavam muito cansados, eles não conseguiam manter os olhos abertos. Mas Deus estava com o seu Filho Jesus, não parou ali no momento, assim como em outros momentos, assim como ele jejuou no outro deserto, e o anjo veio ali e amparou, assim como ele ampara a nossa vida. Aí quando a gente ora, a gente recebe bálsamo do céu nos nossos corações. Estudos hoje científicos comprovam que as pessoas que oram, elas conseguem solução para os problemas, para as dificuldades, para tantas coisas, mais do que as células que não oram.
O simples fato de você dobrar o joelho, se prostrando, e é claro que os estudos não falam sobre o nosso Deus, mas de uma forma geral, americano, mas traz ao coração do ser humano ali alívio, paz, porque ele coloca a sua atenção diante daquele que ele crê. E felizes são aqueles que colocam a sua atenção diante do Deus eterno, Criador do céu e da terra. É certo que Deus entrará com providência. Então, a oração e jejum é outro manancial para a nossa alma. Terceiro manancial para a nossa alma, fonte de vida, de água viva, é Jesus. E nós devemos nutrir um relacionamento com Jesus. Jesus é o sumo pastor das nossas almas. 1 Pedro 2,25. Porque eres como ovelhas desgarradas. Uma ovelha desgarrada, ela fica sem aflita. Ela precisa do seu pastor. Mas agora temos voltar ao pastor e bispo das vossas almas. Quem é o pastor e bispo das nossas almas? Jesus. Ele pastoreia a nossa alma. Ele pastoreia o nosso coração. Ele pastoreia os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a nossa vontade. A exemplo de Jesus, os pastores como ele, outros pastores, a Bíblia diz também que vivemos pelas almas das pessoas. Hebreus 13:17. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria, não gemendo, porque isso não lhes seria útil. Eu posso falar de experiência, minha vida, que é isso que o pastor faz, numa das partes do ministério do pastor. A orar, a clamar, a se importar com a alma do irmão dela. Mas o sumo pastor é o nosso Jesus. Onde o pastor Josimar não pode estar junto com você, onde o limite do pastor Josimar chega, e Jesus não tem limite. Está com você a todo instante, a qualquer momento. Ele tem todos os recursos para suprir as suas necessidades, te colocar no aprisco seguro. E lá no aprisco seguro, a ovelha ela se sente calma, apaziguada, protegida, e aí a alma fica tranquila. Jesus também é o nosso sumo sacerdote, Hebreus 6,19, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do céu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, já entrou primeiramente por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então isso aqui é uma âncora da nossa alma, que nós temos um sumo sacerdote do texto, que se compadece das nossas fraquezas, e que se intercede por nós. Jesus se importa. Tudo aquilo que você passa, Ele está diante do Pai, intercedendo por nós. É só nós termos um relacionamento íntimo com Ele. E Jesus é o guardador das nossas almas. Salmo 127. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Ó Deus, guarda a minha alma. Essa tem que ser a nossa oração. Para que a minha alma não seja de ódio, de rancor, angústia, de sentimentos, de pensamentos que não provém do Senhor. Nós não pode orar e ter um relacionamento com Jesus próximo para que a nossa alma seja guardada do mal. Quais as atitudes que nós precisamos ter para a conservação da nossa alma? Primeiro, persevere no domínio e na pureza da alma. Lá em Lucas 21:19. Na vossa paciência, possuir as vossas almas. Quem deve dominar a alma é você, e não o contrário. A alma é sua. Então domine a alma. Isso está falando, com paciência, possuir a vossa alma. Não seja dominado pelos sentimentos. Eu estou sentindo que Deus não ouve a minha oração. São sentimentos seus, não a verdade. Porque a Bíblia diz que se você clamar, não pode dar. Eu estou sentindo que eu estou sozinho.
Não, Jesus disse, eu estou convosco todos os dias, até os passos do céu. Não se deixe dominar pelos sentimentos, mas domine os sentimentos. A Bíblia diz que nós devemos levar, por exemplo, os nossos pensamentos cativos ao Senhor. Ver o pensamento mal, ver o pensamento de ódio, ver o pensamento de adultério, ver qualquer tipo de pensamento que desagrada a Deus. Eu então aprisiono esse pensamento, eu tenho domínio sobre ele, e eu levo para Deus. Eu falo, Senhor, destrói todo pensamento que não vem a Deus. Eu preciso ter domínio. Deus nos fez como seres humanos para dominarmos, e não para sermos dominados pelos sentimentos. Quando eu vi, eu já estava adulterando. Quando eu vi, eu já estava matando. Quando eu vi, eu já estava fazendo. Me tomado ali, o diabo me tomou. Irmão, você precisa dominar a alma, possuir a nossa alma. A palavra de Deus diz. E nós precisamos, e podemos, do poder do Espírito Santo, dominar sentimentos, pensamentos, vontades, desejos, porque Deus nos dá poder para isso. E precisamos purificar as nossas almas. 1 Pedro 1,22, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro, limpeza da alma. Aquele sentimento que te afasta do irmão, aquela vontade de apertar o seu irmão mais no pescoço para matá-lo, porque você tem raiva do que ele fez. Essas coisinhas precisam sair. Precisamos nos purificar de qualquer pensamento, sentimento, desejo que é sujeira da nossa alma. É interessante você pegar a palavra alma no lugar do L, no lugar do A, a lama. A alma de muita gente está numa lama de sujeira e não está uma alma purificada. Por isso que às vezes o casamento acaba, por isso que não consegue mais conviver com os irmãos na igreja, por isso que não se consegue mais ter uma comunhão com Deus, porque a alma está linda cada dia a sujar. A alma é uma casa que precisa de higiene, precisa ser limpa todos os dias, precisa ser cuidada sempre, porque senão vai virar um chão. 1 Pedro, capítulo 2, verso 11, diz assim: amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Os impulsos carnais combatem contra a nossa alma. É veneno para a nossa alma. Então, há uma guerra do espírito contra a carne, da carne contra o espírito. E quando a carne vence, a nossa alma perde. Quando o espírito vence, a nossa alma ganha. E a gente precisa combater. Mas toda aqui que fala com consciência são os desejos desenfreados da carne. Hoje, através da tecnologia, muita coisa aí que envolve a carnalidade. É a pornografia, é o materialismo, né? A pessoa só fica quer comprar e tudo mais, ali na questão material, tantas coisas que o consumismo, que vai trazendo ali na alma da pessoa um desejo desenfreado e vai lhe afastando de Deus. E ela perde o foco da eternidade para a vida terrena. E ela deixa de querer fazer a vontade de Deus para fazer a própria vontade. Não Deus, mas eu. Então, não a vontade de Deus, mas a minha vontade, o meu é. E a gente precisa, irmãos, se abster das concupiscências carnais. O que hoje está na minha alma, que é um desejo que precisa de freio, que é um sentimento que precisa de freio, que é um pensamento, a vontade que precisa de freio? Não vai dar freio, porque senão vai ser como um carro desgovernado com ladeira abaixo. No final, não dá coisa bonita, não. Vai dar um desastre, vai machucar você, vai machucar pessoas ao seu redor, e vai ver outros ferir outras almas, porque a sua alma está tomada pela vontade da carne. Mateus 8, 34, 37 diz assim: chamando assim a multidão, com os seus discípulos disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, crucifique o seu eu, tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida,
perderá. Qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem para resgate da sua alma? Nós estamos invertendo os valores. A gente acha que ganhar, e aí a gente começa a focar e querer as coisas deste mundo. E a gente vai ver que as coisas deste mundo não satisfazem a alma. Há uma frase que fala Charles Caminhão, fala assim que o dinheiro não traz felicidade, mas acalma os dedos. Mas na verdade nem acalma os dedos, acalma. Muita gente rica e às vezes até se suicida, porque tem dinheiro, mas não tem paz no seu coração, não tem paz na sua alma. Então o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O valor maior está na paz do nosso coração. A gente poder deitar a cabeça no parceiro, que não tem, a gente viver uma vida abundante, alegre, feliz com as pessoas que Deus deu para nós convivermos, para ser parceiros da nossa vida. A terceira atitude que nós precisamos ter para a nossa alma, a conservação da nossa alma, é direcione a tua alma para Deus. Lucas 10, 27, e respondendo para ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Não divida a tua alma. Deus não quer dividir a gente com ninguém. Nesse sentido, a Bíblia diz que Deus é ciumento, e não só dele. Então, ame ao Senhor com toda a sua alma, com todos os seus sentimentos, com todo o seu pensamento, com toda a sua vontade, com todo o seu desejo. É o nosso Pai, é o nosso Criador. Ame a Deus. Lucas 12, 19, 21. Direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, como deve e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Você pode ser rico aqui na terra e não ser rico para com Deus. Você pode ter os prazeres aqui na terra e perder os prazeres eternos com Deus. Então, o que adianta ganhar o mundo todo e perder a tua alma? E o que nós podemos de dinheiro, todo recurso, pagar pelo resgate da nossa alma? Não fala resgate, que é algo profundo, porque é uma alma que agora está aprisionada pelo diabo, pelo inimigo, e ela precisa ser liberta, ela precisa ser resgatada. E só Jesus Cristo salva. Dinheiro do mundo, bens do mundo, prazeres do mundo, conseguem libertar a alma. Já está muito identificado. A nossa alma ela precisa ser preservada, conservada. Porque tanto o corpo, a alma e o espírito, a Bíblia diz que vão de encontro com Deus para a eternidade. O nosso corpo será ressuscitado, como glorificado, isso é outro assunto. O nosso espírito volta para Deus, e a Bíblia diz que a nossa alma também estará diante do Senhor. Eu não vou ler o texto, mas Apocalipse 6, 9 a 11, Apocalipse 20, versos 4 a 6, nos fala que a gente vai fazer parte da primeira ressurreição daqueles que estão em Cristo Jesus e que vão reinar com Cristo. E as almas dos salvos, então, vão participar dessa primeira ressurreição, que é antes ainda do juízo, para reinar com Cristo, e receberão vestes brancas. E a Bíblia nos dá que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Essa transformação da nossa alma, todo o sofrimento, tudo que passamos, todo o sabor que a gente experimentou na nossa alma aqui na terra, isso não existirá lá no céu, porque Jesus, com suas próprias mãos, vai enxugar nos nossos olhos toda a lágrima. Mas Ele quer que nós preservemos a nossa alma para esse encontro magnífico com Jesus. Apocalipse 24, o texto nos diz: e Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Como está a tua alma? Lá em 3 João 2, João vai dizer assim: amado, desejo que te vá bem,
em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Estava dizendo a Gaio, que e que a sua alma ia bem. Não sabia que a sua alma está bem, que Deus te dê saúde também. A alma daquele homem estava bem. Como está a sua alma? Está bem? Está mal? Está em paz com Deus? Ou está em risco? O propósito de Deus é que cada crente, cada cristão, cada salvo esteja com a sua alma boa, com a sua alma bem na presença do Senhor. Para isso, deixe Deus cuidar da sua alma. Salmo 23, verso 1 e 3. Pode citar comigo? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me em paz em meus espaços, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Refrigera a minha alma. Busque em Deus o refrigério da alma, porque eu sou pastor. Terceiro e último, invista em almas. Tiago 5:20. Saiba que aquele que quiser converter o erro do seu caminho do pecador, salvará da morte uma alma, cobrirá uma multidão de pecados. Busque em Deus, cuide da tua alma, busque em Deus, e ajude outras pessoas também a cuidarem da alma, a serem salvas, a serem libertas. E essa é a proposta, esse é o desafio, é a isso que Deus nos chama nessa noite. Cuidarmos da nossa alma, buscarmos em Deus o refrigério e sermos instrumentos de Deus para levar o refrigério, os mananciais de Deus aos corações, às almas daqueles que estão aqui. Como está a sua alma? Eu convido a você a fechar os seus olhos neste momento e orar. Eu não sei como está a sua alma, mas você e Deus sabe. Talvez você esteja numa situação de vida que nem você mesmo se entende como está a sua alma. Confusão. Você não consegue ver o norte. A verdade é que Deus tem solução para isso. Que Deus não quer construir assim. Que Deus não te chamou para viver uma vida angustiada, aflita, sem solução. Que as aflições não vissem, as tribulações não vissem, mas que em todas elas, em Cristo Jesus, seremos mais vencedores. Que a gente enfrenta a batalha, nós sabemos que é uma batalha vencida. Nós já somos vencedores da batalha. E essa fé em nosso coração, traz paz à nossa alma. Eu quero orar com você neste momento. Vamos colocar os joelhos, se você quiser também acontecer a ajoelhar. E a gente se colocar diante de Deus neste momento e colocar a nossa alma. Eu gostaria que a gente fizesse um minuto de silêncio agora. E você fale com Deus. Você derrama a sua alma diante do Senhor. As ambições das vezes. Depois vou quebrar esses minutos de silêncio com oração também. Pai de Deus, meu irmão. O Senhor é o nosso Senhor pastor.
E nós recitamos aqui, ó Deus, e agora oramos com fé a tua palavra. O Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Por isso, ó Deus, libera a nossa alma. O teu Espírito, através desta verdade, venha trazer paz ao nosso coração. E saímos daqui, ó Deus, nesta noite com a certeza de que tudo que necessitamos será no teu tempo suprido pelo Senhor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, inunde as nossas almas. Ó Deus, serve ordena agora toda angústia, toda ansiedade, toda aflição, toda depressão, tudo aquilo que abate o espírito, a alma, toda tristeza profunda, todo sentimento de raiva, de ira, de ódio, todo pensamento que não provém do Senhor, tudo aquilo que é lixo que entrou na nossa alma, através dos nossos olhos, do nosso ouvido, através, ó Deus, dos nossos relacionamentos, que todo lixo, ó Deus, seja agora tirado em nome de Jesus. Purifica, Deus, as nossas vidas. Que nós precisamos casa limpa, pelo teu Espírito Santo agir em nós, abundantemente e livremente, Pai. E assim o inimigo não acha lugar para nos angustiar. Por isso, ó Deus, agora purifica de todo pecado a vida de nós, teus servos. Traz perdão, ó Deus, aos pecados, traz perdão, ó Deus, às vidas que agora confessam os pecados do Senhor, de coração aberto, de misericórdia, porque a tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Nós cremos a tua palavra. O Senhor perdoa, o Senhor purifica. E assim, ó Deus, toda a aflição de culpa, que às vezes recai sobre a alma, toda essa aflição seja tirada pela paz, da certeza do perdão recebido. Ó Deus, tu conheces cada alma, conhece cada vida que o Senhor nos criou, da maneira que somos, com os nossos temperamentos, com as nossas manias, nosso jeito de ser, com características peculiares. A palavra nos mostra que nós somos joias preciosas em tua mão. O inimigo quer destruir, ele tem tentado, ele tem deixado para destruir as nossas almas, mas nós somos do Senhor, Deus. E a nossa alma é para ser edificada, para ser purificada, para ser iluminada por Ti. Por isso, Deus, nós pedimos agora que dissipa todas as trevas. E nós, Deus, pela Tua palavra, comunicamos, Deus, que todas as trevas são dissipadas, porque a Tua palavra nos diz assim. E assim purifica, Deus, cada coração. Recebe cada oração que é feita aqui no Teu, cada confissão, cada pedido de misericórdia, cada coração, Deus, que se derrama diante do Senhor. Coloca a fé no poder do Teu Espírito e que a nossa alma desfrute da Tua presença. Que os mananciais da Tua palavra, que os mananciais da presença do Senhor, do Teu Espírito, através da oração, do relacionamento, da comunhão da igreja, venha esse manancial, venha correr, venha fluir em nossa vida, como a água cristalina sempre nos purificando. Por isso que o Teu Espírito nos leve, nos motive, nos leve a dia para desfrutarmos desses mananciais. Que a nossa alma esteja sempre do refrigério do Senhor. Assim Deus nos abençoe, assim tome a alma de cada um. Nós oramos ao Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. E recebe o refrigério da alma do Senhor na sua vida. Diz amém. Amém. Você busque Deus. Não pense que o refrigério da alma Deus fica fazendo magia para a sua vida, para que você tenha de uma forma mágica. Isso é relacionamento, isso é dia a dia. Não fique na prática do erro e depois diga assim, eu vou na igreja para aliviar a minha alma. E Deus quer a cada dia nós estejamos santos, santificados diante dele. E a nossa alma se alegrará
do Senhor. Amém? O Ministério do Louvor nos conduzir durante a adoração.